Pessoal, boa tarde. Nossa live de quinta. Hoje o nosso tema ativo no cuidado com pessoas. Temos convidada. Vou chamar ela. Pronto. Andressa e Júlia, só entrar. Já mandei o convite de vocês. Ai, tá calor, né? Boa tarde para quem tá entrando. Mandei o convite, meninas. Se estiver dando alguma coisa errada, vocês escrevem aqui pra mim. Oiê! Oi. Como você está? Bem, você? Tô bem também. Vi que você Oi, voltou a malhar. voltei! Olha ela! Na verdade, desde aquela época eu tô malhando, né? Eu parei semana passada porque eu fiz uma bolha gigante no meu pé. E aí não dava pra calçar o tênis. Júlia, te mandei de novo. Ei! Oi! Bem-vinda! Oi! Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem também. A gente está aqui. Obrigada, Júlia, por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês, meninas. Sim, parece que seu áudio tá um pouco baixo, Júlia. É, Ixi, tá. tá melhor? Não. Deixa eu pegar um fone aqui, então, só um minutinho. Tá, pega lá. Já vou aproveitar que eu quero agradecer a Érica, né, diretora de comunicação do No Setor, que conversou com a gente, possibilitou Nossa, esse encontro da gente com a Júlia. A braba. Ela é ótima. A gente bateu um super papo, a gente ficou Sim, conversando sobre várias coisas, né? Foi bem legal. foi muito legal mesmo. Vou até enviar o convite para ela assistir a live. A Júlia travou agora. Voltou. Voltou. Tá melhor meu áudio? Tá, bem melhor. Ah, que bom. Estamos falando aqui de exercício físico. Júlia, você gosta de fazer? Olha, eu gosto, mas no momento não tô fazendo, viu? Não tá Mais dando. ou menos assim. Não tá dando pra fazer. É, eu tava matriculada quando começou a pandemia. E aí, acabou a pandemia, cancelou o plano, né? Que deu um ano. E eu nunca mais voltei. Aí eu voltei tem um mês agora, que eu tô na ativa. Aí fiquei Você uma faz semana academia? parada, porque eu machuquei. Sim, eu tô na academia, mas a academia que eu vou, ela não é aberta ao público, né? Então ela não fica tão cheia. Ela é da empresa que eu trabalho. Aí eu vou lá e praticamente só eu e o instrutor. Ah, coisa boa. Nossa, olha, que sonho. Que Meu sonho. sonho. Não, e é maravilhoso, que ele fica em si. É como se eu tivesse um personal, é maravilhoso. Olha só. Tem alguém ali te Seria meu incentivando, sonho. né? Sim, ensinando, corrigindo, dando bronca. Bom demais. Muito Sim. importante isso aí. Essa parte da correção pra mim é muito importante, porque malhar sem alguém, sabe, conferir se eu tô fazendo certo, eu fico muito preocupada se eu tô fazendo certo ou não. Eu me sinto muito desmotivada, na verdade. Eu confesso que eu não gosto muito de academia. Eu amo. Amo academia. Tem Nossa. gente que gosta muito mesmo, Eu já não gosto dos Eu vou exercícios mais por aeróbicos, né? obrigação.
esteira, bicicleta, elíptico, aí eu quero morrer. Só não quero fazer. Nossa, eu lembro desse elíptico aí, que era o terror pra mim também. Nossa Senhora. Não, e coordenada como sou, o elíptico pra mim é uma atividade de coordenação motora, não é aeróbico, porque eu não consigo correr. Ai, e Sim. esse eu gosto, sabia? Eu prefiro ele do que esteira. É isso, gente. É muito relativo, né? É, muito pessoal mesmo. Sim, Quem vamos quer começar se apresentar. apresentando? Eu começo então. Vai lá. Prazer, para quem não me conhece, meu nome é Andressa, eu sou psicóloga, sou fundadora da Socialize junto com a Dai, e também trabalho com autismo. Eu sou a Dai. Pode? Vai. Eu sou a Daiane, eu sou administradora e trabalho com treinamento de habilidades sociais aqui na Socialize junto com a Andressa, minha sócia. Legal, gente. Eu sou a Júlia, sou estudante de psicologia do 9º semestre e sou voluntária aí do Instituto No Setor. Legal. Ai, eu já adoro o trabalho de vocês, No Setor. Nossa, muito legal. Você quer falar um pouquinho como é que funciona para quem ainda não conhece? Falo sim. Vocês. Falo sim. Então, o No Setor, ele começou primeiramente com intervenções culturais, né, ali no setor comercial sul, a fim de ressignificar e ocupar o espaço, né, do centro de Brasília. E depois disso, o No Setor passou a fazer trabalhos sociais também, né, de uma responsabilização socioambiental, em que a gente faz buscas ativas no território, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje, né? Tentando fazer... Começou na pandemia ou já era? Ou já fazia antes? Começou na pandemia, Dai. Começou na pandemia. Tá. Foi. Acho que a população em situação de rua já é uma população bem vulnerável, né? E com a pandemia, essas vulnerabilidades, elas ficaram ainda mais fortes. Então, a gente faz um trabalho de escuta e acolhimento, garantia de direitos, né, principalmente, para fazer uma mediação da pop-rua, da população em situação de rua, com as políticas públicas, né, com o governo. E a gente também promove ações no território, principalmente com a horta do setor comercial sul, que a gente cuida. E é basicamente isso, gente. Nossa, é muito legal. Eu acompanho o trabalho de vocês pelos stories, postagens, e eu acho maravilhoso. A gente precisa muito dessas coisas, né? Sim. Essas ações sociais. Sim, eu fico feliz de fazer parte do movimento. Parabéns pelo seu trabalho lá também. Obrigada. Importante. Então a gente vai falar de assertividade escutativa no cuidado com pessoas. O que é assertividade? Então, a assertividade tem várias definições, mas eu sempre gosto de ir pro caminho do mais básico, né? Para as pessoas entenderem o que eu tô falando. Assertividade é basicamente posicionamento. Então, é defender os próprios direitos, dizer não, se colocar de uma forma clara, expressar a sua opinião, discordar. Sempre que vai envolver algum tipo de posicionamento, é assertividade. Massa. E aí hoje a gente vai falar mais focado nos profissionais, né? Sim. Porque assim como profissionais da psicologia, né? Não sei como é que tá com você, Ju. Mas a gente observa e corrige muito a assertividade dos outros, né? A assertividade sim. dos pacientes, das famílias, das pessoas que estão ao redor. Mas às vezes a gente também tem nossas dificuldades de se colocar, de colocar limites, de ser conciso, assim, até onde pode ir, até onde não pode, em dizer não. Quando a gente tá cuidando de pessoas, a gente fica exposto a várias situações assim. De um pedido que às vezes a família considera natural, mas que pra gente não é. Ou então de situações em consultório com o próprio paciente, a gente tem que colocar alguns limites.
inclusive coisas simples, como, por exemplo, entrar no assunto da terapia. Porque alguns começam a devagar sobre outras pessoas, sobre outros lugares, sobre assuntos diversos. Inclusive, puxar para o assunto da terapia também é assertividade. Sim. A gente gravou de novo. Ainda tá travando. Ixi. Assertividade é sempre um pouco difícil no início para todo mundo, né? Sim. Pensa Assim, que porque a pessoa é psicólogo, ela tá estudando psicologia, já tá assim, né, super tranquilo. Sim, e aqui Mas até exige treino, né? importante, né? Porque na graduação de psicologia, a gente não é capacitado em habilidades sociais. A gente não passa por nenhum tipo de treino nesse sentido. Exatamente. Então a gente acaba ficando muito vulnerável a situações que exigem habilidades sociais. E no manejo com pessoas, todas as habilidades são muito exigidas. E cobradas, inclusive. E lá no Sul, né, quando a gente pessoas em situação de rua, Júlia, a gente não tá te entendendo. Você quer sair e entrar de novo, Júlia? Talvez, deixa eu ver se se você quiser sair, eu mando o convite de novo. tá. Vamos. Andressa, você travou ou você está aí? Tô aqui. Bem uma Fala um viajada pouco na de maionese, mas defender. tô aqui. Fala um pouco em relação a defender os direitos, enquanto a Júlia defender os direitos como profissionais, né, dos profissionais, enquanto a Júlia. Sim. Assim, um assunto que faz sempre muito em pauta no universo da psicologia é a desvalorização da profissão, né? E aí quando a gente fala da desvalorização, por exemplo, o fato de ainda ser muito forte a questão de que terapia é pra maluco, o questionamento sobre os valores. As pessoas esperam muito de quando a gente trabalha no cuidado com pessoas, a gente faça tudo por amor e recebendo amor, né? Dinheiro. Voltou. Oi. Agora Oi, tá bom, agora a gente. gente tá te vendo, tá vendo bom. Ah, que bom esse mundo tecnológico aí, né? Que a gente está dependendo da internet, é difícil. Tá. Aí só pra fechar aqui a linha de raciocínio, a gente continua no script. Então, assim, os profissionais, eles são muito injustiçados em muitas questões, né? E às vezes a gente não consegue se colocar e entra nesse mesmo discurso também, de fazer por amor. Então eu não posso cobrar caro, o meu preço tem que ser sempre social. E aí, por exemplo, eu conheço alguns colegas que cobram R$ 60 a sessão. E tem uma quantidade razoável de pacientes. Só que eles não conseguem pagar o aluguel, comprar comida com tranquilidade, pagar o aluguel do consultório, pagar as contas de luz e tudo mais com o dinheiro que eles recebem. Então acaba que a gente se prejudica e passa a pagar para trabalhar por conta desse discurso. Então, ter essa consciência dos nossos direitos e saber se posicionar quando receber esse tipo de crítica, esse tipo de questionamento, conseguir se colocar e se expressar é muito importante. Sim. Muito mesmo, mas não só nessa situação. Às vezes, como eu falei, assim, a família vem com um pedido abusivo. E a gente precisa saber se colocar também. Às vezes a família quer que a gente faça coisas que é papel deles. Então quer que a gente marque o médico, quer que a gente agende o serviço, quer que a gente saia da nossa casa para ir lutar pelo atendimento em outros lugares. Coisas que eles deveriam fazer. Sim. E é tudo por amor, né? Porque a gente pode até fazer tudo isso, mas nunca remuneradas por esse trabalho. Sim. É No difícil. início você tinha muita dificuldade, Andressa? Sim. Inclusive, estou com um post programado já. Eu cheguei a cobrar R$ 20 por atendimento domiciliar. Por sessão. Então, eu ia pra casa da pessoa. Aí tinha um deslocamento, a gasolina, meu tempo lá. Não pagava nem a gasolina. E assim, eu achava um absurdo eu cobrar mais que isso. Mas assim, também tem toda uma questão de conhecimento de mercado. E entre outras coisas da
comunidade de psicólogos também. Tem um sigilo grande em que valor você cobra pelo seu atendimento. Sim. Ninguém quer falar que valor cobra. Sim. E aí, quando você tá na informação, você fica assim, eu não faço a menor ideia de pra onde ir. E aí você vai a tentativa e erro. Perdido. Uhum. É, exatamente. Porque tem toda uma responsabilidade social, né, Andressa, assim, da profissão do psicólogo. E tem muito esse questionamento de uma psicologia que, de certa forma, é elitizada, né? Então, a gente fica aí numa linha muito tênue entre fazer um preço social ou cobrar um preço, né, que vai pagar minhas contas. Então, é difícil mesmo. Sim. Eu mesma, quando eu abri meu consultório lá em Sobradinho, eu abri o consultório, pensa, eu gastei mais de 2.000 para reformar a imobiliária assim de cara. Tirando aluguel, tirando o restante das contas e coisas que eu ainda tinha que fazer lá, que eu fiz só o básico para conseguir começar a atender. Tirando custo de brinquedos, que eu atendo criança. E eu fui já com o pensamento de cobrar um valor social. E aí, quando eu comecei a cobrar, lá eu cobrava acho que R$ 80 a sessão, mas se o paciente falasse qualquer coisa, eu abaixava o preço. E aí chegou um momento que eu tava tirando do meu dinheiro de outras coisas, de outros pacientes, de outros espaços, para custear o meu consultório em Sobradinho. E aí, assim, e a gente também não é ensinado a cuidar do nosso dinheiro, né? Então, eu via, mas eu não entendia bem, assim, pra mim tava tudo normal, tudo certo. Só depois que eu fechei que eu me dei conta dos absurdos que estavam acontecendo lá. Mas, assim, é muito aprendizado. E como você bem falou, essa coisa de temos que ter uma psicologia democrática, que acesse todas as pessoas. Sim. Mas a gente também tem que pagar nossas contas. Então, quem paga nossas contas, né? A gente vai atender por um preço social. E, em tese, deveria ser os planos de governo. Em tese, deveriam ser as sociais que favorecessem isso. Além da gente também ter alguns pacientes que a gente cobra o valor cheio. Sim. Só que o valor cheio estipulado pelo CRP hoje é de R$ 170 por sessão. E aí, se você vai ver no mês, dá uns R$ 500? Matemática zero. 180. É de humanas aqui. É de humanas, também me ajuda. Dá R$ 600 no mês. Para quem recebe um salário mínimo, isso é inviável. Sim. Para quem recebe 2, isso é difícil. Para quem recebe 3, é tranquilo. Então, assim, é tudo uma questão de planejamento e que público você atende. Eu, por exemplo, hoje eu tenho, assim, uma consciência maior. Então, eu tenho os meus pacientes que eu cobro o valor cheio, que ainda não é o valor do CRP, porque eu ainda estou trabalhando isso em mim, que eu ainda acho um valor alto, apesar de saber que é um valor justo. Sim. E eu tenho pacientes que eu atendo social. Então, eu sempre separo na minha agenda 2, 3 vagas para atendimento social e o restante, o valor cheio. Só que a gente sabe que isso não atende a maioria das pessoas que precisam. Às vezes chegam pessoas para mim que precisam do atendimento e eu não tenho mais a vaga social, porque falar que tem, acabou. Exato. É difícil achar esse equilíbrio, né, Andressa? Sim. Eu acho que é um questionamento constante ali, que eu tenho também, porque eu estou em formação, né? Então, eu faço um trabalho social ali no meu setor, mas quando eu me formar, eu também vou ter parte do meu tempo para fazer esses atendimentos na clínica, né? Então, como que eu vou conciliar isso aí? É difícil, é um grande questionamento. E é também sobre a gente valorizar o nosso trabalho, né? De certa forma, assim, os estudos que a gente faz, o investimento que a gente faz no nosso trabalho. Então, é uma linha muito tênue. E aí, de novo, sobre direitos, né? Assim, você tem o seu tempo, você pode fazer o que você quiser com ele, mas você dedica 50 minutos a estar com uma pessoa, ouvindo, acolhendo, aconselhando, atendendo. Sim. Mas o atendimento não tá só lá. Você também tem que estudar, você tem que ir atrás de material, tem que ir atrás de estratégia, tem que fazer curso. E os cursos não são baratos. Não são. E a gente tem que saber se posicionar também, porque às vezes chega um paciente, por exemplo, com uma demanda muito específica, que vai demandar de mim muito tempo, muito treinamento. Eu não vou conseguir atender esse paciente por um valor social. E aí eu encaminho para alguém que tenha mais experiência, porque não vai gastar tanto tempo com esse paciente. Sim. E saber se posicionar e falar, olha, eu não tenho condições de te atender nesse momento.
E eu já fiz isso várias vezes. Quando eu comecei a atender adultos, chegaram pra mim muitas pessoas com depressão. E eu não tenho nenhum tipo, não tinha, né? Agora eu tenho mais. Mas eu não tinha nenhum tipo de experiência com pacientes depressivos. E aí eu encaminhava todos. Mas quando você se vê com a agenda vazia, só chega paciente que você não atende, assim, é muito fácil você falar, não, eu atendo sim. Sim. E começar a fazer. Mas tem que ter essa assertividade, inclusive, consigo, para lutar pelos próprios valores. Se eu acredito que o terapeuta tem que estar capacitado para atender, eu tenho que. Eu sei que eu preciso desse dinheiro, mas eu não acho correto. Então eu vou lá e faço o que eu acho certo. Sim. Até porque saúde mental é um assunto sério, né? Então é outra pessoa ali que está se colocando vulnerável, que está pedindo ajuda, então isso precisa ser tratado com seriedade, né? E capacitação. Sim. Nesse momento, então, ainda é um assunto sério e raro, né? Que as pessoas quase não estão tendo saúde mental ultimamente. Assim, tá difícil. Sim. Pra todo mundo. E aí só para fechar esse parênteses enorme que a gente entrou e saiu sobre completamente, sobre isso de saber se posicionar e saber falar não para as próprias questões, né? Como eu trabalho com um público específico, que é os autistas, eu recebo muitos pacientes que passaram por profissionais que não tinham nenhum tipo de capacitação. E assim, é sempre uma experiência traumática atrás da outra. Porque não tem como você fazer um bom trabalho com um público que você não conhece. Ainda mais sendo um público tão específico, sabe? Então são discursos capacitistas, são discursos de senso comum, que às vezes com um paciente neurotípico, que não tem nada, funciona. Mas quando a gente está trabalhando com um público específico, não funciona. E isso não é só com autismo, assim, cada público tem a sua questão. Vai, volta pro script, dai. Mas ainda um pouco sobre essa questão de colocar limites, né? Quando a Júlia também enfrenta essas questões no setor, né? Nos atendimentos da Pop Rua, quando não é possível dar o que eles precisam, abraçar ou não abraçar, e a importância na hora de fazer acordos, né? Você quer falar um pouquinho sobre esses tópicos? Claro. Das suas questões no seu trabalho? Sim. Tem um comentário aqui da Loba Feroz, eu acho. O trabalho de vocês é tão importante. Ai, que lindo. Sim. Então, gente, isso é mais ou menos isso que vocês estão falando de impor limites, né? Porque a população em situação de rua é uma população extremamente carinhosa. Então, quando a gente se dispõe a ajudá-los, né, eles têm uma necessidade de abraçar muito, né? Eles gostam muito de abraçar a gente. Então, é sobre você se colocar e falar assim, bom, eu vou abraçar ou eu não vou abraçar, porque não dá para você um dia abraçar e outro dia não abraçar, né? É sobre manter um padrão de conduta, de comportamento, né? Porque se um dia você não abraça e um dia você abraça, isso deixa as relações confusas, né? Então, você precisa se posicionar e se sentir confortável para fazer isso, né? Porque eu lembro que quando eu comecei a atuar no território, no setor, eu não me sentia confortável para abraçá-los, né? Até pelo contexto da pandemia. Mas, às vezes, para manter o vínculo, né, é necessário que isso aconteça. Hoje em dia, para mim, isso já faz parte da rotina. Para mim, já está normalizado. E o nosso trabalho lá no setor, ele consiste muito na garantia de direitos, né? Então, tem muita demanda da Pop Rua no sentido deles se inserirem no mercado de trabalho, né? Deles quererem uma oportunidade de emprego. E a gente tem alguns parceiros, né, que dão essa oportunidade. Então, a gente precisa fazer meio que um estabelecimento de contrato, assim, com a Pop Rua, né? Assim, eu vou fazer a minha parte, mas eu preciso que vocês façam a parte de vocês também. Porque às vezes a gente consegue uma entrevista de emprego, né, para eles, então a gente precisa ser assertivo com eles no sentido de, olha, a gente precisa que no dia da sua entrevista vocês estejam sóbrios, ou que vocês compareçam, né, no horário marcado, no dia, no horário marcado. Então é sobre ser assertivo do que a gente está fazendo e do que a gente precisa que eles façam também, né? E essa resposta da parte deles, como é que é? Vocês conseguem que eles... Sim, a gente na verdade segue muito o desejo deles, né? Então, quando a gente consegue uma oportunidade de entrevista de emprego,
foi uma demanda que partiu deles, né? De eu quero me inserir no mercado de trabalho. Então, quando a gente estabelece esse contrato, né, de eu preciso que vocês estejam sóbrios, eu preciso que vocês compareçam no horário, na maioria das vezes é acatado, porque é um desejo deles, é algo que eles querem cumprir, né? Sim. Acho muito legal de trabalhar com o desejo da pessoa que você está atendendo, né? Porque às vezes a gente passa de alguns pressupostos, né? Não só com o público de vocês, mas com o público de autistas também isso é muito comum. Sim. Partir do pressuposto do tem que. Uhum. Mas aí, assim, quando a gente coloca limites, né? E aí você falou da questão do abraço. Mas assim, em atendimento a gente o tempo todo tem que colocar alguns limites, né? De solicitações, de pedidos. Sim. E o público que a gente atende é um público que muitas vezes tem uma baixíssima tolerância à frustração. Então, o não é algo que desencadeia ataques de fúria, crises, mágoa. Sim. Então, a gente também tem que saber lidar com isso. E como você bem colocou, colocar limites, uma das coisas mais importantes é ser constante. Sim. Então, se você vai colocar um limite, tenha clareza de que não interessa o que aconteça. O mundo pode desabar, pode descer Jesus Cristo e falar para você fazer o oposto. Você não vai fazer, porque é o que você acredita. Sim. Então, assim, tem que ter muita segurança, sabe? Tem que ter muita certeza. Porque às vezes você fala não, e aí o paciente, o cliente, começa a gritar, a se debater, a xingar, as possibilidades são infinitas. São. E às vezes a gente se sente acuado, se sente culpado e cede. Mas quando a gente cede, a gente faz a pior burrada do mundo, porque a partir daí, seu não tem mais credibilidade. E ele sabe que se ele fizer as mesmas coisas, ele vai conseguir o que ele quer. Exatamente. E é importante para a gente entender os nossos limites também, né? Porque você falou uma coisa legal, lá no setor comercial sul, a população em situação de rua mangueia muito, né? O que é o mangueio? São eles pedirem, né? Alguma coisa, pedir dinheiro, pedir comida. E se a gente não estabelece um limite, né? A gente sai de lá sem nada. Sem dinheiro na carteira, sabe? Porque é isso, tem muito sentimento de culpa, de compaixão envolvido. Então, é difícil mesmo estabelecer esses limites. Sim, mas é necessário, né? E se a gente não tem essa habilidade desenvolvida, a gente como você bem falou, sai de lá sem nada e se mexe em cada furada. Que não é só questões financeiras. Sim, é uma série de possibilidades de pedidos que nos prejudicam. E a gente falar sim para eles se colocar numa enrascada, muitas vezes. Com certeza. A gente tem um exemplo da nossa, né, Andressa, que a gente passou na Socialize com o pai de um participante nosso. Era uma turma de adultos, mas o pai tratava o filho, assim, né, como criança, né? Acho mesmo, como criança. É bem infantil. Bem infantil. E aí teve um episódio, um dia que a gente fechava as portas do consultório, tinha um hallzinho assim, e tinha a porta do nosso consultório mesmo. E a gente fechava, era comum sempre fechar. Mas nesse dia, o pai achou bem ruim a gente ter fechado a porta. Sem ter, eu que fechei, e eu não comuniquei da forma que ele queria que eu comunicasse, mas eu também nem pensei nisso, porque para mim era uma coisa super comum. Então, e a gente faz dinâmica, e às vezes a gente usava o hall do espaço também para fazer essas dinâmicas. Então, pra gente, assim, tava tudo normal, mas quando a gente terminou a sessão, né, Andressa, que a gente sempre acompanha e conversa com os pais no final. E foi, assim, uma coisa... Agora você conta o resto, Andressa. Tá fazendo suspense, hein? A gente terminou o atendimento, abriu a porta do consultório, abriu a porta do hall. Na hora que a gente chega no hall, o pai tá no telefone transtornado. Aí ele sai do telefone assim e fala: eu estou no telefone com o meu advogado. Porque o que vocês estão fazendo é inadmissível. E a gente ficou gente. Mas o quê?
que a gente tá fazendo? A gente ficou assim, super perdida. Meu pai sendo super agressivo, super ríspido com a gente. E aí a gente manteve a calma, o que é muito importante, assim, em qualquer situação desse tipo. Respirar fundo, porque. Isso é com qualquer idade. Quanto mais nervoso você fica, mais a outra pessoa fica. Isso é com criança, Sim. com adulto, com Sim. neurotípico, com pessoas com diagnóstico. Quanto mais transtornado você fica, pior fica. Então, eu respirei fundo, eu lembro que a Dai ficou meio nervosa, aí ela ficou um pouco assim, de lado, e eu me coloquei na frente. Aí ele falando. E aí, por fim, eu comecei a entender. Ele não chegou a falar claramente que ele achou que a gente tinha chamado o conselho tutelar porque o menino tinha chegado nervoso. E achou que o menino tinha contado alguma coisa pra gente e que a gente fechou a porta pra ligar pro conselho tutelar. Assim, pra você ver onde vai a cabeça das pessoas. É completamente imprevisível. Uhum. Aí eu respirei fundo, deixei ele falar. Ele falou. Aí quando ele. Sabe aquela respirada? Pra continuar, aí eu aproveitei a deixa e falei, não, a gente sempre fecha a porta, por isso, é assim que funciona. Aí o pai viu que saiu um pouco da linha e começou a mudar o discurso. Aí o discurso dele agora é que a gente não era capacitada para lidar com o filho dele se o filho dele entrasse em crise. Só que eu trabalho com autismo há mais de 6 anos. Inclusive, eu tenho um irmão autista que dá crises dava, graças a Deus, crises de agressividade muito, muito graves. E aí eu, de novo, respirei fundo, né? Porque ele tava questionando minha qualificação, meu trabalho. Aí respira fundo. Tira um pouco o lado pessoal pra conseguir conversar. E aí eu expliquei pra ele que eu tinha capacitação, que eu tinha experiência, que eu sabia como lidar, que eu sabia como manejar. Aí ele deu uma respirada. Não sei se ele percebeu que tava fazendo alguma coisa errada ou se ele tava buscando outro motivo pra brigar. Ele queria brigar. Aí. Ele queria colocar pra fora, né? Alguma coisa. Alguma coisa ele queria colocar pra fora. Aí ele começou a questionar que era perigoso deixar o filho dele sozinho com outras pessoas no ambiente fechado. Como se a gente pudesse cometer um abuso com o filho dele. Não, ele começou a comentar as piores notícias da semana que tinham saído na mídia. Então, vida, assim, né? Sobre foram 2 horas de pessoal. E aí, respira fundo, né? Porque, de novo, a pessoa faz uma ofensa pessoal. Aí, respira fundo. Eu consegui manter a calma o tempo todo, graças a Deus. E graças a isso, o pai conseguiu sair de lá tranquilo. Mas aí ele acusou a gente de pedofilia. Pedofilia não, o filho dele é um autista. Mas de abuso sexual, suspeita. E aí, conversei com ele de novo, ele se acalmou. E aí, eu não lembro se ele foi por mais alguns caminhos, né, pra tentar brigar, mas por fim, ele conseguiu ficar mais tranquilo. Saiu mostrando pra gente vídeo de gato, de cachorro, de papagaio. Pra tentar contornar ali o... E aí, por que a vitória em assertividade? Porque se eu tivesse simplesmente ficado calada, ele teria saído de lá com muita raiva e acreditando que as coisas que ele criou na cabeça dele eram verdades. Sim. No outro extremo, se eu tivesse sido agressiva, tivesse devolvido na mesma moeda, tivesse levado tudo pro lado pessoal, a gente teria chegado numa discussão, assim, que eu não sei até onde poderia ir, porque ele estava muito transtornado. E a gente sabe que um vai alimentando a raiva do outro, né? E aí, então eu consegui ser assertiva, ficar nesse meio, né, de equilíbrio, que eu nem cheguei a falar, mas a assertividade é o equilíbrio da passividade, que é o não falar, e da agressividade, que é o invadir o espaço, invadir os direitos. Então, a assertividade, ela tá aqui no meio. Eu me posiciono, eu falo, eu comunico, eu mostro o que é inadequado e o que é adequado, mas de forma respeitosa. E eu consegui fazer isso. E com isso, eu consegui acalmar o outro e consegui fazer o outro entender que o que ele estava fazendo era inadequado, ao ponto que ele começou ali a fazer algumas chantagens, né? Com uns videozinhos, umas historinhas mais engraçadas, umas coisas pra dar leveza. Então, assim, que a assertividade também não é só sobre eu chegar pra você e falar o que você fez foi errado. Mas como eu falei no começo, é sobre se posicionar. É sobre não deixar que as injustiças continuem acontecendo.
E pra você, Sim. Júlia, tem alguma história lá de... Conte. Eu ia falar um pouco disso que a Andressa falou, porque é difícil, né, quando falam da nossa capacidade do nosso trabalho, né, a gente se manter calma e assertiva, porque tá falando do que a gente é capaz ou não de fazer, né, e de algo que a gente tem tanta experiência. Eu acho que o exemplo que eu podia dar era esse, assim, de não abraçar e abraçar, né, do contrato da gente fazer com a população em situação de rua. E quando eles estão sob o uso de drogas, vocês têm muita dificuldade? Ou como é que é? Então, a gente tem que ter muito jogo de cintura, né? Porque eu acho que é sobre a gente fazer uma leitura da situação, né? Uma leitura sensível, assim, de será que aqui cabe eu ser assertiva ou será que cabe eu não ser tão assertiva, né? Porque é isso, se a pessoa está sob efeito de alguma substância psicoativa, a reação dela pode ser totalmente inesperada, né? Então a gente precisa se preservar de alguma forma também e preservar o outro. Então, eu diria que é muito jogo de cintura, Dai, assim, de conversar, de ter paciência, que nem a Andressa falou, assim, e de tentar elaborar com eles aquele momento, né? Porque às vezes é um momento que eles estão extremamente alterados, então a gente precisa ter paciência mesmo para eles conseguirem elaborar e se acalmarem. Isso mesmo. E aí eu acho até interessante você colocar isso, né, do jogo de cintura, porque quando a gente tá aprendendo uma coisa, nossa tendência é sempre ir pros extremos, né? Então eu não era assertiva, agora eu vou ser assertiva em todos os momentos que eu tiver oportunidade. Vou falar mesmo. Sim, Como sim. dizia, Quero falar não. Eu até postei ontem dos meus stories um vídeo sobre o não. Muito engraçado. E que às vezes ele é viciante também, né? Quando você aprende, quando você fala não, você se livra de uma série de situações. A gente vê isso muito ali nos 3 anos, né? Quando a criança começa a entender o não, que é aquela criança que fala não o tempo todo. Mas a assertividade, ela tem momentos que ela não é adequada, que a gente deve evitar a assertividade. E que momentos são esses, né? O mais importante é quando a gente tem uma situação de risco iminente. Então, assim, ou que não adianta eu falar que tá para acontecer, não dá nem tempo de eu falar, e aí a assertividade não cabe. Ou quando é um risco iminente, no sentido de qualquer coisinha pode ser estopim para eu ficar numa situação de risco. Sim. Semana passada a gente falou muito sobre isso, né, com a live, na live que a gente fez, sobre como em algumas situações não cabe, não dá, não funciona. Então a gente sempre tem que pensar se vai atingir o objetivo pretendido e qual é o objetivo da assertividade. Ou é cessar um comportamento, ou é trazer novas ideias a uma discussão. Trazer um posicionamento, né? Então, se eu não vou conseguir cessar com comportamento e corro o risco de ter comportamentos piores em retaliação à minha assertividade, é melhor eu não ser assertiva. Se eu não vou conseguir expressar a minha opinião, é melhor eu não ser assertiva, porque é um ambiente que não me respeita, que não valoriza o que eu vou falar. E se eu não vou conseguir me posicionar, entra na mesma coisa, né? Sim. Então, que ambientes são esses? Como eu falei de risco iminente, quando tem uma hierarquia muito forte, sabe? Um soldado falando sobre o comportamento de um general. O general pode até ouvir, mas se ele não gostar, o risco é muito grave dele ser preso, dele sofrer algum tipo de punição. Sim. Então, claro, vai depender de relação para relação. Então, se você conhece a pessoa e sabe que ela vai te respeitar, ótimo. Mas se tem uma hierarquia muito diferente, você sabe que a tendência é você se lascar, é melhor você evitar. Sim. Porque a assertividade ela é uma arma excelente, mas como qualquer arma, tem que ser bem usada. Exatamente. Lá no setor comercial a gente preza muito o vínculo, né? Então, como a população em situação de rua é uma população que carece muito
né, de atenção e de garantia de direitos. É uma população que tem inúmeras necessidades e que se sente esquecida aí, né, e extremamente desamparada. Muitas vezes eles pedem algumas coisas pra gente, né, e em nome do vínculo a gente não consegue falar um não e ponto, né. Eu estava elaborando aqui que às vezes a gente fala um não e vírgula, né, um não vou tentar. Oi, porque Erika. Eu acho que é sobre a gente... Erika entrou aqui, ó. Oiê! Mandou um oiê pra gente. Oiê! Vamos lá. Porque é sobre a gente se colocar disponível, né, para ajudar essa pessoa que está pedindo alguma coisa pra gente. Por mais que a gente não possa resolver aquilo naquele momento, a gente está pelo menos falando que vai tentar, né? Sim. E às vezes um não redondo acaba com um vínculo, naquele momento. Sim, e não só sobre o vínculo, né? A gente trabalha com uma população que, como a gente já conversou, tem muita dificuldade com frustração. E Sim. o não, ele nos coloca num lugar, tipo assim, meu Deus, mas eu preciso, eu quero. E a frustração é muito grande quando não vem sozinho. A gente acaba ficando ainda mais vulnerável a esse tipo de situação de frustração intensa. Então, quando a gente coloca um não e uma alternativa, o não e o tempo que isso vai ser possível, o não acompanhado de algo que facilite o lidar com a frustração, ele funciona muito. E ajuda essa pessoa a desenvolver mecanismos para fazer isso sozinha depois. Por exemplo, um participante do grupo estava o tempo todo perguntando pelo pai, né? Queria falar com o pai, inclusive meu irmão. E aí a gente falava, não, você vai ver ele tal horário. Então eu coloquei o limite, e aí dá aquele, mas eu quero. Mas aí eu dou aquele bate e assopra, né? Morde e assopra, sei lá. Esqueci como é que é o negócio. Então você dá o que tem que ser dado, mas você também oferece um refrescor. Sim. Ou então você dá uma alternativa. Tinha um paciente que queria sempre brincar com tinta. Só que nosso espaço, assim, tinha muitas coisas que se sujasse ia dar muito trabalho para limpar. Então a gente escondeu a tinta, e aí, quando ele pedia pela tinta, a gente sugeria outro brinquedo. Tão legal quanto. Porque também não adianta, né? Eu quero tinta. Não, toma esse sei lá, coisa chata. Também tem a questão de não falar no ápice da emoção. Sim. Sim. Que provavelmente você não vai conseguir, né? Ser assertivo. Sim. Sim. Como eu trouxe na história, né, com o pai do paciente, se eu ficasse muito transtornada, e isso às vezes a gente não controla, né? Claro que ali eu tava me esforçando para me manter calma, mas às vezes a gente perde o controle, a gente chega no ápice de uma emoção. E aí não adiantava eu ficar lá fingindo que tava tudo bem, porque eu ia externalizar de alguma forma. E isso ia piorar a situação. Então eu poderia até não falar, mas o meu rosto, a minha postura, poderia ficar com um tom de deboche. Então, no ápice da emoção, a gente primeiro tem que dar uma respirada para depois agir assertivamente. Porque senão a gente não vai conseguir atingir o objetivo pretendido, nem cessar o comportamento que a gente quer. E vai piorar a situação, né? A gente vai piorar a situação. Porque a gente não controla o tom de voz que a gente fala, a nossa postura corporal, o que a gente vai falar. Muitas vezes a gente também não controla. Porque quando a gente está no ápice da emoção, nossa racionalidade, ela tá em desvantagem. Então a gente querer ter uma ação bem pensada, bem calculada, assertiva, funcional, no ápice da emoção não é possível. Você pode até ter uma ação legal, pode até funcionar, mas o risco de ter graves efeitos colaterais é enorme. Então, antes de tudo, se você sente que está no seu limite, respira, se acalma e depois se posiciona. Para evitar todas essas consequências. E também não pode esperar demais, né, Andressa? Com certeza. Sim. Porque se a gente, assim, a ideia sei lá,
o pai falou que eu não sou qualificada para lidar com a crise do filho dele. Vamos supor que eu fiquei irada. Como assim? Como é possível ele falar uma coisa dessas? Por dentro, né? Tô assim. Por dentro. Por fora estávamos... Se eu falar isso, eu vou fazer com que ele fale isso ainda mais, com que ele acredite ainda mais nisso. Não vou cessar o comportamento. Então, respira fundo, se acalma para depois você se posicionar de uma forma respeitosa e clara. Porque só ser claro sem ser respeitoso é ser grosso. Sim. Então tem que ter essas duas coisas. Mas também, se eu deixo passar demais, sei lá, senti essa raiva, fiquei com ela, deixei o pai ir embora, ele voltou na sessão seguinte, eu tô com raiva dele ainda, aquele ranço, não falei nada. E aí, qualquer coisinha que esse pai faz, eu corro o risco de explodir com ele. Porque o ranço é basicamente isso, né? A minha tolerância com a pessoa já tá tão baixa que eu não dou conta de mais nada dela. A respiração dela me incomoda. E quando a gente vai guardando, fica assim mesmo. Então, por isso que é importante, assim, respira, deixa diminuir, mas não deixa ir embora. Porque volta. Aproveita esse sentimento para se posicionar. Porque se você não tem sentimento nenhum, Sim. perde a importância. Aí você fala, já passou, já perdoei, tá tudo bom. Mas aí a pessoa repete o comportamento, repete de novo. E aí chega uma hora que você não dá mais conta de respirar pra deixar passar. Você explode. Exatamente. É verdade. Oi, Luana. Ó, a Luana, E legal, Andressa. isso que você falou. Oi, Luana. E a gente colocou também os elementos que favorecem a assertividade. Você queria falar alguma coisa, Júlia, em relação ao... Eu só ia comentar, porque vocês contaram esse... Vocês estão... Sim. Tá travando de novo. Pra mim, travou de novo. Eu tava escutando, mas agora acho que eu parei de escutar, mas a imagem tá travada. Não voltou. Voltou agora. Travou de novo. Voltou. Tá tudo certo. A gente tá te vendo. Mas não estamos ouvindo. Meu Deus do céu. Ela saiu. Chama ela de novo. Vai. A gente sendo testada no nosso controle emocional, né, Luana? É isso mesmo. Voltou! Eba! Ai, desculpa, gente. Estamos te ouvindo. Imagina. Hoje ainda tá bom, né? Porque tem live nossa que é bem mais difícil. Eita, Brasil. Mas eu ia comentar que o caso que vocês contaram desse pai, desse paciente de vocês, que a Dai ficou muito nervosa, né? E que você, Andressa, segurou as pontas aí. E eu ia trazer isso, porque lá no setor comercial sul, a gente sempre anda em duplas ou em trios. Exatamente para suprir isso, né? Porque muitas vezes alguma das pessoas do trio ou da dupla fica muito nervosa ou fica muito mobilizada ou não consegue reagir mesmo, né? Então ter esse suporte de outras pessoas que estão ali atuando com você é muito importante, né? Traz uma potência muito grande para o trabalho. Nossa, ótima tática de vocês. Sim. Muito legal mesmo. Ótima mesmo, já tô aqui calculando como é que a gente pode implementar em outras realidades, porque na socialista sempre eu e a Dai, mas tem outras realidades de consultório, de clínica, que às vezes a gente passa por situações e tem que engolir respirar. fundo para conseguir seguir, isso mesmo. E assim, vamos supor que na situação tivesse só a Dai, e a Dai tá sentindo que não tem condições de falar. Ela poderia até deixar o pai ir embora sem falar, mas ela tinha que voltar ao contato com ele o quanto antes para conseguir resolver isso. Sim. Porque quanto mais tempo fica, mais merda pode acontecer. Exatamente.
Vamos então falar dos elementos que favorecem a assertividade, como um ambiente mais horizontal. Sim. É muito comum as pessoas perguntarem, né? Como que se desenvolve a assertividade? Como que as pessoas aprendem a ser assertivas? E aí a gente tem os dois extremos, né? Ou sendo exigidas, ou aquela situação, ou você é assertiva, ou você não vai dar conta de viver por muito tempo. Sim. E aí a pessoa vai aprendendo, mas aí ela sempre chega no extremo, aquela pessoa que se posiciona demais, mesmo quando não precisa, até conseguir chegar no equilíbrio. Então é um processo que muitas pessoas nem chegam no equilíbrio, elas ficam lá no extremo mesmo, que é um jeito mais funcional delas viverem. Mas o jeito ideal pra gente desenvolver a assertividade é com o que hoje se chama de psicologia positiva, né? Educação positiva. Sim. Que é o respeito a outra pessoa, independente da idade dela. Então, se você quer que a pessoa seja assertiva, então ofereça um ambiente em que ela é respeitada, em que ela pode expor suas opiniões sem ser punida, em que ela pode falar não sem sofrer retaliação, em que ela pode discordar de você, mesmo você sendo uma autoridade. Quando a gente tem um ambiente assim, a gente desenvolve a assertividade com equilíbrio. Porque a pessoa sabe que ela não precisa ser assertiva o tempo todo. Que tem situações que tudo bem, mas tem situações que eu quero me posicionar e que eu tenho direito de me posicionar. E ótimo. E como a gente falou, né? Os ambientes que a gente não deve ser assertivo. É o oposto disso. Então, se eu sou um pai, se eu sou um terapeuta, se eu sou uma pessoa de autoridade, que cria um ambiente hierárquico forte, em que só eu mando, os outros só obedecem, ninguém tem direito à opinião, ninguém vai ser assertivo nesse ambiente. Porque a assertividade ali é facilmente punida. Uhum. Mas se eu crio um ambiente hierárquico, as pessoas vão se sentir à vontade para ser assertivas. Vou dar o exemplo de escola, né? Que é um ambiente que a gente tem muitas possibilidades de relação no mesmo lugar com a mesma turma. Às vezes a mesma turma, com professores diferentes, com o professor tem comportamentos assertivos de se posicionar, de questionar, de fazer críticas. E com o outro professor a turma fica calada. A gente tem a ilusão, né, quando a gente tem um regime mais hierarquizado, de que o silêncio é o consentimento. Uhum. Mas muitas vezes não, as pessoas estão caladas, estão discordando, mas elas não têm coragem de falar. Sim. Porque se elas falarem, elas não vão ser respeitadas. Sim. Então, a gente tenta colocar esse ambiente, assim, né, Andressa, no nosso treinamento da Socialize. Os meninos ficam meio assim, meio sem saber se falam não, quando eles não querem participar de alguma dinâmica, alguma coisa, mas a gente sempre tenta falar. Pode falar, você não quer, pode falar. Fala, não quero. Legal. Sim. E como a gente trabalha com alguns autistas que são verbalizados, mas não tanto, a habilidade de assertividade é uma das últimas que a gente aprende em comunicação. De novo, quem aprende, né? Porque é uma habilidade muito complexa. A gente sabe que as habilidades sociais, elas envolvem muitas questões. E algumas pessoas não vão conseguir desenvolver pelo ambiente, por uma série de fatores. Então, como eles ainda estão ali no começo, ninguém está ensinando para eles a falar não. Uhum. A se posicionar, a expressar a opinião, a dizer eu não quero esse jogo, eu queria esse. A falar por que ficou triste. Porque lidar com as emoções também é difícil. Sim. Então a gente sempre traz isso, assim, por exemplo, eu lembro uma sessão, foi um paciente que ele estava passando por um momento bem complicado, ele estava tendo muitas crises em casa, e a única terapia que ele queria ir era a Socialize, era o treinamento de habilidades sociais. E aí a gente estava numa fase que a gente estava jogando muito Uno, porque os outros participantes do grupo estavam pedindo muito e gostando muito. Aí a gente sempre pega o jogo e faz adaptações para trabalhar com as metas que a gente quer, né? Uhum. Só que nesse dia ele falou, vamos jogar, ele pegou as cartas, e aí no meio do jogo ele amassou tudo. E aí eu não sei se assim foi porque ele realmente quis, ou se ele ficou tão agoniado, que, sabe, involuntariamente ele fez o movimento com a mão. E aí os outros participantes ficaram, ei, você amassou as cartas! E eu, pera. Tudo bem, você não quer jogar? Aí ele ficou calado. Aí se você não quiser jogar, tudo bem, coloca as cartas aqui. Aí ele colocou.
isso também é uma forma de comunicação e já é um começo de desenvolvimento para assertividade. Sim. Porque falar exige muito, né? Pra gente parece natural, né? Vou falar, falo mesmo. Demanda muita coragem, sabe? Demanda muitas habilidades, muito controle emocional. Você conseguir falar ali no ápice da sua frustração, não dei conta de lidar com o meu não querer. Eu já tava frustrado, né? Já tava frustrado que tava jogando um jogo que não queria. E aí ainda teve o comportamento, e aí ele se vê tendo um comportamento, sendo julgado pelos outros, a frustração aumenta, e no meio de tudo isso ainda conseguir falar. Vocês já tiveram uma frustração grande? Vocês conseguiram falar no meio da frustração? Não, eu tô lembrando aqui das minhas cenas, assim, no decorrer da minha vida, de criança para adolescente, tudo, eu ficava com vontade de chorar, por tudo, assim. Eu não conseguia, que eu precisasse falar, vinha a vontade de chorar, então meu negócio era chorar, e chorar, e chorar. E é difícil a gente elaborar também, né? Colocar em palavras, na verdade, porque a gente tem muito certo que a gente está sentindo. Na hora de verbalizar isso, às vezes sai uma coisa totalmente diferente. Então, até elaborar é difícil, né? Sim. Mas realmente exige treino. Esse trabalho de traduzir, né, de transformar em palavras aquilo que você está vendo no comportamento do outro, ajuda muito nesse desenvolvimento também. Porque da próxima vez que ele sente isso, ele vai saber que é porque ele não quer. Então a chance dele conseguir falar pelo menos o não já aumenta. Sim. E mais do que isso, dá nome para o sentimento. Então falar, isso que você está sentindo é tristeza, isso que você está sentindo é raiva, isso que você está sentindo é frustração. Porque a gente vai acumulando estratégias para lidar com cada emoção. A partir do nome. Se eu não tenho o nome da caixa, eu coloco tudo no mesmo lugar. E na hora que eu preciso, eu vou lá revirar tudo por tentativa e erro. Sim, exatamente. Lá no setor, vocês também criam, né, esse ambiente que as pessoas podem se comunicar, podem falar que não querem. Vocês deixam bem, assim, tranquilo, né? Isso que eu ia falar, porque eu acredito que o trabalho que a gente faz lá no setor é bem horizontal, assim, e bem próximo, né, da população em situação de rua, porque a gente está lá todos os dias, a gente tenta suprir aí uma demanda para estar lá tanto de manhã quanto de tarde, então é muito próximo o nosso contato com eles, né, e eu vejo e percebo que eles se sentem muito confortáveis de falar sim e não, né? Que quando eles não querem, eles não fazem, eles não querem mesmo. E eles só fazem, eles só se dispõem a fazer algo que a gente propôs quando eles realmente querem. Isso é muito legal, né? Porque eles estão agindo de acordo com o desejo deles, né? Com o que eles realmente querem. Né? Dar dignidade para a pessoa, para ela ser ouvida de fato. E dar voz, né? Porque eu percebo que eles não se sentem escutados, né, pela população em geral, pelo governo. É uma população que precisa desse espaço aí, desse lugar de fala. E a gente tenta promover isso ao máximo para eles. Maravilhoso. A Luana trouxe um comentário que eu acho que, assim, é muito importante, que a gente não tinha falado, que a assertividade vem com autoconhecimento. E sim, 1000 verdades, a pura verdade. Se você não se conhece, não tem como você ser assertivo. Primeiro, porque a assertividade, como eu falei, é posicionamento. Se você não sabe qual é o seu posicionamento, você não vai se posicionar. Se você não sabe quais são os limites que são importantes para você, quais são as suas opiniões sobre os acontecimentos. Eu estudei na UNB, né? E lá, assim, as pessoas são muito politizadas, gostam de se posicionar, de expressar a sua opinião. E, às vezes a gente via algumas pessoas que não se expressavam. E às vezes a gente perguntava, a pessoa falava, porque eu não sei, eu ainda não me decidi sobre isso. E tudo bem. Tem situações que a gente não é obrigada a nos posicionar. Mas tem situações que a gente precisa saber o que a gente quer para conseguir se posicionar de forma adequada. Porque às vezes eu quero uma coisa, mas estou me posicionando diferente daquilo. E aí, claro, eu vou receber coisas diferentes daquilo. Eu vejo muito isso em relacionamentos, né? Às vezes as pessoas, eu quero que dê certo, mas tá o tempo todo brigando, tá o tempo todo enchendo o saco, tá o tempo todo tendo comportamentos que fazem com que a relação acabe. Mas eu quero que continue, mas os comportamentos são diferentes disso. Então, ter essa consciência para começar a ter posturas, comportamentos, posicionamentos condizentes com
com o que você realmente acredita. É verdade. E por isso a importância de entender, né, o que a gente está sentindo. Para a gente poder conseguir se posicionar de uma forma condizente, né? Exige realmente essa interiorização, realmente você pensar ali sozinho, e é isso, assim, né, nesse momento quando a gente está aprendendo mesmo, exige isso mesmo da gente, que a gente pensa sozinho, reflita, pensa, ai, o que eu vou falar? Hã? A Rubi se metendo na discussão alheia aqui. Minha cachorra se metendo na discussão alheia. Tá querendo participar. Ouvindo. Querendo ser escutada. Vocês estão ouvindo? Sim. Sossega, moça. Pois é, gente. Estão aqui falando, Júlia, perfeita. Júlia, muito boa. Vai ser uma psicóloga excelente. Já quero cartão assim de formar. Vamos, Andressa, fazer parceria aí, hein? Já tem. Então, aqui. Construindo ela, né? Fazer não. Já tá feita. Network, gente. Aprimorar. Networking, exatamente. Sim. Meninas, acabou o nosso tempo. Oh, mas tava tão legal. Foi rápido. Poxa vida. Passou rápido. Sim. Mas ainda foi querem ótimo. falar mais alguma coisa do nosso tema? Que o script foi, né? O que a gente planejou já foi. Mas alguém quer falar mais alguma coisa? Sim. A Luana, ela trouxe um comentário. Pode falar, Júlia, depois eu falo no comentário da Luana. Nada, eu ia falar que eu tava tranquila, só isso mesmo. Tá bom. A Luana trouxe um comentário. Fazer uma autoavaliação de nós mesmos é muito importante para gerenciar nossas atitudes. Com certeza. 100%. Com certeza. Luana sempre arrasa. Luana, ela é uma psicopedagoga maravilhosa. Conheci ela através de um paciente. E ela sempre tem comentários muito assertivos. Olha que legal. Sim. E eu acho que é um bom resumo para a live de hoje, né? Que fazer essa autoavaliação, se conhecer, visualizar as suas questões, o que está acontecendo, quais são as problemáticas que você está vivendo, para a partir disso você gerenciar o que você vai fazer com isso. Exato, exato. Lá no setor o núcleo de saúde mental, né, a gente tende a fazer sempre intervisões. Exatamente para isso, assim, para fazer essa autoavaliação, para a gente conseguir entender melhor, né, as situações. Então, acho que é super válido isso aí que a Luana falou. Sim. Pierre tá aplaudindo. Pierre é meu primo, ele sempre aparece nas lives, mas é a primeira vez que eu vou ter comentário. Obrigada, gente, pelo carinho, pelos corações. Muito Obrigada, bom. gente. Obrigada, foi Vamos tirar maravilhoso. nossa foto? Vamos! Vamos. Gente, tira um print aí, manda pra gente. Deixa eu me ajeitar aqui, né, para ficar bonita. Ah, já tá. Tirou? Manda pra gente no direct. Vamos de novo, eu vou tirar aqui. Tá, vou fazer a pose aqui. Tirei. Oba! Ótimo. Beijo, Obrigada. Júlia, eu quero outra live. Eu quero também, gente. Agora já passou o nervosismo da primeira, então vamos nessa, fazer mais live aí. Vamos socializar mais vezes. Vamos. Espero que a gente possa se encontrar ao vivo também, viu? Por favor, quero muito. Vamos ver se a gente visita algum projeto do No Setor, né, Andressa? Vamos marcar. Vão ser muito bem recebidas. Né? Sim, tem a hortinha, tem vários projetos que acho que vai ser muito legal apresentar para vocês e ter a participação de vocês neles também. Então obrigada. A gente vai visitar vocês. Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Um beijo. Cida tá aplaudindo aqui. Beijo, Cida. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo. Beijo. Beijo.